Fala tu pessoal, como é que vocês estão? Bom, nesse período de crise, né, no qual a bolsa já caiu, chegou a cair até 63 mil pontos, agora aos poucos ela está se recuperando. Uma das coisas que mais me perguntam é quais ações investir, onde colocar meu dinheiro, é só comprar Gol que caiu muito, é só comprar Petrobras que caiu muito. Bom, não é tão simples assim, tem todo um processo de como analisar uma ação, de como analisar uma empresa e não existe um processo certo nesse quesito, né? Então não existe uma fórmula correta que se você sempre seguir, você vai conseguir comprar na baixa e vender na alta. Isso simplesmente não existe. Então o que eu vou falar agora é o jeito que eu escolho ações, a maneira que eu escolho, que para mim dá certo, que eu desenvolvi durante todos esses anos que eu já invisto. Então, com muitos erros, né, depois de errar bastante, eu fui desenvolvendo essa técnica e é o que dá certo para mim. Eu espero que vocês vejam e ver se faz sentido para vocês também, se vocês querem seguir essa metodologia ou não. Mas enfim, vamos começar, né? A minha técnica ela começa muito de forma abstrata, sabe? Eu acredito que as pessoas têm que saber analisar o mundo como um todo, o cenário. Isso não tem como uma formulazinha certa para isso, né? A gente tem que estar sempre ligado a notícias, estar sempre ligado a reportagens, ver realmente o cenário do mundo como um todo e com base nisso a gente fazer associações. Então eu acredito muito nessas associações e principalmente o primeiro passo, né, são as associações setoriais. Então, como que eu faço? O que acontece? Hoje na Bolsa de Valores só no brasileiro tem mais de 400 empresas listadas e no Ibovespa tem mais de 70 empresas listadas. Então é basicamente impossível você analisar uma por uma. Você tem que fazer alguns filtros para ver o que vale a pena ser analisado, o que vale a pena entrar ou não. O meu primeiro filtro é justamente os setores. Então, com essas associações, né, eu tento, quando eu vou comprar uma ação, ou quando eu vou fazer uma carteira nova, eu tento realmente refletir, ver o máximo de notícias possível, ver o máximo de reportagem possível, ver perspectivas para o futuro, ver qual que é o cenário à minha volta. E com base nesse cenário que está à minha volta, eu tento interpretar e associar aos setores. Então, nesse cenário, são os setores que vão prosperar? Quais são os setores que eu acredito que melhor vão conseguir se adequar a esse mercado? Então, com base nisso, eu já filtro para alguns setores. Então, aquele universo de 400 empresas já são filtrados para apenas alguns setores. Então, já é bem bacana. Então, vamos dar um exemplo, né? No cenário que a gente está vivendo atual, de quarentena geral mundial, de lockdown, quais são os setores, né, que poderiam ser menos afetados ou até beneficiados com isso? Então, ao meu ver, um dos primeiros setores seria o de consumo essencial, né? Então tem coisas como farmácia, que é consumo essencial, fábricas alimentícias também são consumos essenciais. Então são empresas no qual você não vai deixar de comprar, você não vai deixar de comprar remédio, você não vai deixar de comprar alimento, porque a gente está em quarentena. Então é o consumo essencial, isso não vai cair na quarentena. Então olha para você ver, eu peguei um cenário, lógico, uma análise tem que ser muito mais complexa que isso, né? Eu estou dando só um exemplo para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico. Então eu peguei um cenário e fiz uma pequena análise de perspectiva de como que está esse cenário e quais são as empresas que estão sendo influenciadas com isso. Então a gente já deu uma filtrada para poucos setores. O segundo grande ponto é analisar as empresas dentro desse setor. E quando eu falo analisar as empresas, é lembrar de um princípio básico. Nós, quando compramos uma ação, a gente está virando sócio dessa empresa. Então não é apenas um papel, não é apenas um ativo, não é apenas um numeral que está ali, né? Você está virando sócio daquela empresa. Então você tem que fazer, eu chamo de trabalho raiz. Ver os produtos da empresa, é um produto bom, não é um produto bom, a empresa concorre por preço ou a empresa concorre por marca. Então tem empresas, por exemplo, a Apple, que ela não faz o telefone mais barato, ela não faz por querer, ela não está concorrendo por preço, ela concorre por marca, sabe? Ela já tem um valor agregado muito forte. Então isso a gente tem que analisar todos os processos das empresas. A gente vai no supermercado, está tendo muita fila, a gente vai na farmácia, está tendo muita fila, como que está sendo o atendimento.
e ver os pontos que essas lojas estão localizadas. Então, enfim, se a gente for ver as ações da Raia Drogasil, quais são os pontos que as farmácias estão localizadas, está perdendo ou não está perdendo para os concorrentes. Porque, igual eu falei, você está virando sócio dessa empresa, você tem que acreditar no produto, nos processos dessa empresa. Então, é muito importante você fazer esse trabalho raiz. E só para contar uma história, tem uma lenda, né, que perdura aí em São Paulo, enfim, na região ali da Faria Lima, que alguns gestores, antes de investir no setor educacional, ele mandou todos os estagiários ir fazer vestibular nas maiores empresas educacionais do Brasil, para viver essa experiência do vestibular, né? Então, uma dá aguinha, a outra não dá, uma tem uma cadeira desse jeito, a outra tem daquele jeito, enfim, são essas pequenas coisinhas que no longo prazo o consumidor percebe. Então, se uma tiver um atendimento muito melhor que a outra, um produto muito melhor que o outro, um processo muito melhor, no longo prazo o consumidor vai perceber aquela diferença e tende a ir para essa empresa. Então, as empresas com esses processos melhores, produtos melhores, enfim, esses diferenciais, né, no olhar do consumidor, no longo prazo, mesmo a gente achando que não faz diferença, faz muita diferença. Então a gente tem que acreditar no produto daquela empresa, nos processos daquela empresa. Então esse é o segundo grande passo, né, que agora é muito abstrato, mas é muito importante você fazer esses trabalhos abstratos também. Terceiro grande passo. Bom, a governança eu analiso três principais fatores na realidade. O primeiro é os executivos que estão ali. Então, quem são as pessoas que estão comandando aquela empresa? Qual é o pensamento daquela pessoa que está, dos executivos da empresa, né? O que eles já fizeram na vida? Qual é o seu histórico? Então, vou dar um exemplo aqui da Magazine Luiza, por exemplo. A Magazine Luiza é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores cases de crescimento, né, de ações, e ela tem nome, e esse crescimento tem nome e sobrenome, né? É o executivo Fred Trajano. Então, uma ação que entrou na Bolsa de Valores em 2011, mais ou menos, entrou por volta de um pouco menos de R$2, foi pendurando de 2011 até 2015 nessa questão de 1,50, 1,10, 1,15, se não me engano. Quando ele entrou na Magazine, cada ação estava valendo cerca de 80 centavos, então muito pouco mesmo. E aí ele entrou no dia 1º de janeiro de 2015, e aí foi o que a gente conhece de Magazine Luiza, né? Subiu milhares por cento e a ação se desdobrou, e depois subiu mais, depois se desdobrou, enfim, um dos maiores cases de sucesso foi exatamente com a Magazine Luiza. E por quê? Ele era uma pessoa que já tinha histórico na Magazine Luiza, trabalhava na Magazine Luiza desde o ano 2000, sempre prezando para a presença online, sempre todos os cargos ele estava fazendo alguma coisa de uma presença online, aumentando esse market share que no Brasil ainda era muito pouco disputado, né? Esse varejo online. Então, realmente, se a gente tivesse feito um histórico, né, do Fred Trajano, era óbvio que quando ele chegasse a executivo da empresa, ele iria continuar com esse processo do online. Foi justamente isso que fez a Magazine Luiza crescer tanto, né? O Magalu, enfim, crescer tanto nessa presença online. Então a gente tem que ver o histórico dos executivos que a gente quer investir, ver se a pessoa é boa, o que ela já fez e qual é o pensamento dela. A gente compactua com isso. O segundo grande ponto da governança é a questão da cultura organizacional da empresa. Então, quais são os valores da empresa? O que a empresa preza? Qual é a missão da empresa? Como que é o ambiente que a empresa proporciona para os seus funcionários? Ou o que os funcionários ali dentro têm que fazer para se enquadrar? Qual é o fit cultural que as pessoas têm que ter? E isso é muito claro, por exemplo, em Ambev. A Ambev tem uma cultura muito voltada para resultado, então tudo é metrificado, tudo você tem métricas para ver se está alcançando ou não o resultado, nada é abstrato, então tudo é papel, tudo é preto no branco. Dessa forma a pessoa sabe, os chefes sabem, todo mundo sabe se você está performando bem, se você está performando mal, se você está melhorando ou se você está piorando o seu desempenho. Então com isso eles conseguem estimular cada vez mais os seus funcionários para darem o seu melhor e para continuarem seguindo, continuarem melhorando e a empresa continuar crescendo. Então a cultura organizacional da empresa é muito importante. Isso no próprio site da empresa você consegue encontrar. Então, de todas as empresas listadas na bolsa, tem o sobre você lá, o sobre nós, enfim, você consegue encontrar um pouco da cultura da empresa.
Terceiro grande ponto da cultura organizacional é justamente o ambiente de trabalho. Então, qual que é o ambiente de trabalho? Como que a empresa está proporcionando que os funcionários trabalhem, né? Onde que é esse ambiente? Os funcionários são felizes trabalhando ali dentro? Como que esses funcionários estão ali dentro? Se for um ambiente que proporciona essa felicidade, proporciona um ambiente melhor para os funcionários trabalhar, essa empresa tende a performar melhor. A gente já viu N casos de empresas aí que proporcionam esse ambiente, né? Os funcionários ficam mais felizes, ficam mais satisfeitos e por conta disso os funcionários vão lá e performam melhor. Então é mais ou menos isso de governança. E por fim, eu analiso muito os múltiplos da empresa, alguns múltiplos só. Bom, tem alguns múltiplos que eu analiso. Um múltiplo por si só, né, que são esses numerozinhos, por si só, para mim, não vale nada. Se você for comparar o múltiplo de Gol com o múltiplo de Ambev, também não vale nada. Você não pode comparar múltiplos de empresas diferentes, porque o business aqui no Brasil dessas empresas é completamente diferente. Então, o jeito que ela roda é muito diferente. Então, primeira coisa, você tem que comparar múltiplos de empresas ou da empresa com ela mesma ao longo do tempo. Então você vê se nesse momento ela está performando bem em relação ao que ela performou no ano passado e empresas do mesmo segmento, empresas do mesmo setor. Então você compara business muito parecidos, senão você vai estar muito desleal na sua comparação. Então nada vale falar, não, esse múltiplo é muito pequeno, mas às vezes para aquele setor é um múltiplo normal. Então você tem que comparar esses múltiplos dos mesmos setores. Bom, agora eu vou falar um pouco explicando já como que eu analiso, né, como se deve analisar, então sempre comparar o múltiplo com a mesma empresa ao longo do tempo e com a empresa do mesmo segmento. O primeiro múltiplo é o de rentabilidade. Bom, começando pela rentabilidade, né? Então a rentabilidade, o primeiro indicador que eu utilizo é o ROI. O ROI nada mais é do que o lucro dividido por patrimônio líquido. Ficou meio confuso, né? Mas vou explicar de uma maneira mais tangível, né? Imagina que eu abri uma hamburgueria e aí eu coloquei ali 50 mil reais nessa hamburgueria e no primeiro mês ela já me deu 5 mil reais de lucro. Então, 5 mil dividido por 50 mil, 10%. Então a gente consegue esses 10% de ROI. Então a gente tem uma rentabilidade aí que a cada 50 mil que eu investi, eu sei que 10% disso vai ser transformado em lucro. Então a gente consegue mensurar a rentabilidade. No modo gerais, né, quanto maior a rentabilidade, maior esse múltiplo, melhor, porque a pessoa consegue transformar a empresa consegue transformar menos dinheiro em mais lucro. Então, quando a gente analisa isso no segmento histórico e no segmento no mesmo setor, né, a gente tem que fazer essa análise de quanto maior o ROI, melhor para a empresa. O segundo grande múltiplo, né, é o de dívida. Bom, para a gente também é claro, né, para nós que uma empresa, quanto mais a empresa é endividada, pior é. Então, para a gente fazer essa análise, a gente pega EBITDA dividido por dívida líquida. O que é isso? A gente faz simplesmente o EBITDA, eu vou transformar de uma maneira um pouco mais simples, né? O EBITDA nada mais é do que a geração de caixa pelo próprio business dela. Então, se for uma farmácia, é o quanto ela gerou de caixa só vendendo remédio. Tira todo o resto. Esse é mais ou menos o EBITDA. Então, com esse múltiplo, né, a gente consegue analisar quanto tempo demoraria para a empresa gerar caixa o suficiente para pagar sua dívida. Então, quanto menos tempo demora para a empresa pagar a sua dívida, é melhor. Quer dizer que ela consegue rodar menos alavancada. Então, a empresa consegue rodar com menos dinheiro em dívida. Então, esse é o indicador de dívida, é basicamente esse indicador que eu utilizo. Sempre lembrando, comparar ela estando no momento ideal com o tempo anterior e comparar ela com outras empresas do mesmo segmento. Bom, agora eu utilizo os múltiplos de crescimento. Bora lá. Crescimento não tem jeito de comparar com outras empresas, mas até tem, mas não é tão vantajoso. O que a gente faz é comparar
com o tempo histórico dela. Então a gente pega o lucro, vê se ela está crescendo o lucro ao longo desses anos, a gente pega a margem, vê se a margem está crescendo, a gente pega a receita, vê se a receita da empresa está crescendo ao longo do tempo. Então a gente realmente consegue ver a evolução da empresa ao longo do tempo. Isso também é muito importante para a gente analisar o longo prazo, né? Isso porque as empresas, né, as projeções das empresas sempre são voltadas para o futuro. O mercado sempre está pagando voltado para o futuro. Então, com esses indicadores de crescimento, quando a gente vai lá, pega o lucro, vê se está crescendo, a receita, vê se está crescendo, a própria dívida, vê se está crescendo ao longo do tempo, a gente consegue analisar se a empresa no longo prazo vai continuar nesse movimento ou se a empresa está estagnada, né? A gente não quer investir em empresas estagnadas, a gente quer investir em empresas que têm a propensão de crescimento, de lucrar cada vez mais, de crescer cada vez mais. Então é bastante interessante a gente ver esse indicador. Penúltimo indicador é o de dividendo. Bom, como eu disse anteriormente, né, quando você compra uma ação, você vira sócio da empresa. E o que sócio faz? Sócio, quando a empresa tem lucro, ele recebe participação desses lucros. Então essa é a parte dos dividendos. Então a gente vê se no longo prazo, né, em um determinado período de tempo, as empresas estão tendo lucro e estão dividindo isso entre os acionistas. É legal falar que tem algumas empresas que não dividem isso e está tudo bem, porque quando as empresas lucram e não dividem esse dinheiro entre os acionistas, elas simplesmente reinvestem nelas mesmas para crescer cada vez mais. Então tem esses dois grandes tipos de empresas, são as empresas de crescimento e as empresas de dividendo. Então a gente tem que fazer uma análise bem forte em relação a esses dois indicadores, porque algumas vão ter um múltiplo de crescimento maior, então vão estar crescendo mais, porém vão estar dando menos dividendo, porque ela vai estar pegando esse lucro e reinvestindo nela mesma. Outras vão estar mais estagnadas e vão estar dando esse lucro para o sócio, então vão estar com maior número de dividendo, né? Um dividend yield maior. Então é bem legal a gente fazer essa comparação. Não tem empresa melhor do que outra, não tem tipo de crescimento melhor que tipo de dividendo, ou tipo de dividendo melhor que tipo de crescimento. O que tem, eu acho que na minha carteira, pelo menos, cabe os dois. Então eu deixo uma parte para empresas pagadoras de dividendo e eu deixo outra parte para crescimento. Os pagadores de dividendo, eu sei que não vão crescer muito ao longo dos anos, mas elas vão sempre me dar um lucro. Então eu sempre vou ter essa renda passiva. E as de crescimento, eu sei que elas não vão distribuir tanto esses lucros, porém elas vão sempre reinvestir nelas mesmas e isso faz com que a empresa cresça cada vez mais e o preço do ativo cresça cada vez mais. Bom, para terminar então, o múltiplo que eu analiso é um dos mais importantes, é o PL ao longo do tempo. Bom, para mim, a minha opinião pessoal, né? Preço importa sim, então eu acredito muito que preço importa, que a gente tem que comprar a empresa quando ela está com um preço legal, então quando ela está descontada, ou quando acontecer alguma coisa que ela está fora da normalidade, porque nada adianta você comprar uma empresa que está muito alta, sendo que mesmo que a empresa sendo boa, quando ela voltar para o seu preço normal, dificilmente ela vai alcançar aquele preço absurdo que você pagou. Então, tem até um exemplo que o Thiago Reis utiliza, que para quem comprou Coca-Cola, que é uma empresa exemplar, no final dos anos 90, né, ela estava com PL, que é preço sobre lucro, ou seja, o preço que ela vale dividido pelo lucro é quanto tempo, né, quantos anos que o lucro teria que ser necessário para alcançar o preço de mercado que ela está valendo. Então, quem comprou no finalzinho dos anos 90 pagou um PL altíssimo de Coca-Cola. Então, mesmo a empresa sendo espetacular, quem comprou naquela época, até hoje não recuperou o seu dinheiro. Então, está ganhando menos do que a inflação. Então, a gente tem que fazer essa análise. PL eu utilizo isso aqui de uma maneira bem rasa, né, para fazer o quanto que a empresa vale. Então é como se fosse um valuation. Não estou aqui para te ensinar valuation, nada disso. Valuation é uma matéria na faculdade que demora em 1 semestre, 2 semestres, então muito complexa. Isso aqui eu tento nada mais nada menos ver se ao longo do tempo a empresa está ou não num preço atrativo para entrar. Então vou explicar um pouco melhor. O PL, né, como eu disse, é o preço dividido pelo lucro.
Então, se o preço de mercado da empresa estiver muito alto e o lucro não estiver acompanhado, quer dizer que ela está muito esticada. Só que, como eu disse anteriormente também, tem empresas que trabalham determinados tipos de business. O PL já é naturalmente muito alto, tem umas que o PL é naturalmente baixo. Então você tem que fazer essa análise histórica. Se historicamente a empresa sempre teve um PL de 30 e hoje ela está tendo um PL de 90, quer dizer que essa empresa está cara, então você não deve comprar nesse momento, porque o PL dela está muito deslocado à sua média histórica. Agora, se uma empresa sempre teve PL de 30 e hoje o PL dela está 15, quer dizer que o preço dela está baixo, então pode ser uma boa oportunidade. Mas lembrando, somente um desses fatores separados conta muito pouco, então você tem que fazer uma análise conjunta de todos esses fatores, então do setor que a empresa está, da própria empresa, dos produtos, os processos da empresa, da governança da empresa, dos múltiplos da empresa, e aí todos esses múltiplos. Então faça uma análise conjunta e aí depois vê se der certo para você ou não, mas isso dá certo para mim. Valeu, galera, abraço. Se for qualquer dúvida, manda aqui no direct, manda nos comentários que a gente vai responder. Lembrando que a gente está presente em todas as redes sociais, então segue a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify, no Telegram. Então pode seguir a gente em todos, que para todas as plataformas tem um material diferente e todos vão atender você. Então um grande abraço e até a próxima.